Você, por acaso, está investigando transtorno afetivo bipolar e não sabe por que citaram isso para você? Ou você já ouviu falar em fases de depressão ou de euforia e não consegue entender o que significa isso? A ideia do vídeo de hoje é explicar para você o que é o episódio de hipomania, que é uma das fases de euforia, para que você identifique se isso aconteceu na sua vida e consiga, às vezes, facilitar até o seu próprio tratamento ou o tratamento de algum amigo e familiar. Eu vou explicar todos os critérios diagnósticos e enunciar sobre ele para ficar mais fácil o seu entendimento. Pessoal, Dr. Abinas por aqui, vamos falar de episódio hipomaníaco e se ao final do vídeo você gostar, não esquece de curtir aqui o canal, tá bom? O episódio hipomaníaco é uma fase do transtorno afetivo bipolar do tipo 2. Isso significa que para ocorrer o transtorno afetivo bipolar do tipo 2 é necessário tanto essa fase quanto uma fase de depressão. Então essas duas fases têm que ocorrer em algum momento da sua vida, pelo menos uma vez. Hoje eu explicarei então sobre esta em específico, a hipomania em específico, que muita gente chama de euforia, mas o termo correto é hipomania. E o que seria isso então? A hipomania seria uma fase na vida em que a pessoa ela tem uma mudança abrupta de humor, em que ele fica anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Esse humor irritável, muita gente sabe que a pessoa fica irritada, nervosa e tudo mais. Mas o que seria um humor expansivo ou elevado? Aí sim seria uma certa euforia, um certo bem-estar, uma certa desinibição. E aí essa alteração vultuosa não é uma característica que ocorre ao longo da vida. Ela tem que ser pontual e muito diferente do seu padrão de comportamento. Então esse humor elevado, expansivo e irritável, ele também tem que acontecer junto com aumento de energia, agitação psicomotora ou aumento de atividade. Eu vou explicar mais sobre isso. Esses dois fatores, eles precisam ocorrer por pelo menos 4 dias, na maior parte do tempo, na maior parte do dia, tá? Então tem que tá ocorrendo, tem que ter uma mudança muito forte do padrão de comportamento e junto com esses dois sintomas, você precisa ter também pelo menos 3 sinais, sintomas do que eu vou falar abaixo, ou se o seu humor na verdade for só irritável, você precisa ter 4 desses sinais, sintomas para fechar um diagnóstico de hipomania, tá? Então, como eu expliquei para vocês sobre o humor expansivo, humor irritável, humor elevado, quero explicar sobre o aumento de energia, o aumento de atividade ou agitação psicomotora. É quando a pessoa ela começa a ficar muito mais agitada, muito mais inquieta, fora do normal dela, em que ela não consegue parar, ela está sempre se movimentando, com muita movimentação física ou, na verdade, ela tem também uma sensação de que ela está muito produtiva. Então, se, por exemplo, você trabalha 8 horas, 10 horas, 9 horas por dia, você começa a perceber que você começa a trabalhar muito mais, como se tivesse energia para trabalhar muito. E muitas vezes a pessoa ela passa horas a fio trabalhando, ou ela tem um aumento de energia, por exemplo, começa a fazer muito mais exercício físico, ela começa a se dirigir em determinadas atividades, ela começa a colocar muito mais energia e ficar muito mais tempo fazendo isso. Então, isso é o que a gente diz com um aumento dirigido de energia, tá? Então isso, com a alteração do humor, são os fatores primordiais para a gente começar a pensar em hipomania. E quais seriam os outros? Os outros fatores são, primeiro, autoestima inflada. A pessoa ela sente uma elevação dessa autoestima, uma certa sensação até de grandeza muitas vezes, e até isso pode trazer um ar de arrogância nesse período desses 4 dias, pelo menos. Então essa autoestima inflada é muito comum. Outro sinal e sintoma, diminuição da necessidade de sono. E aqui é um ponto importante. A insônia é quando você quer dormir, você sente cansaço e aí você precisa dormir e não consegue. A diminuição da necessidade de sono é quando você tem uma percepção subjetiva de que você não precisa dormir para manter o nível de energia que você normalmente mantém. Então imagine, essa pessoa, ao invés de ela dormir 6, 8 horas por noite, ela passa a dormir 2, 3 horas por noite. E nesse pouco sono, você fala, dormiu 2 horas por noite e ficar cansada outro dia. Não, ela continua com muita energia, muito mais que o normal, com essa autoestima muito elevada, esse humor muito expansivo, e aí na noite seguinte também dorme 2 horas por noite, continua agitada, continua com esse humor expansivo, então ela vai dormindo muito pouco e não parece ficar cansada. Isso é o que a gente chama de diminuição da necessidade de sono. Um terceiro e quarto ponto que estão muito associados e frequentes uma chama loquacidade. A pessoa fica mais loquaz, ou seja, ela fica mais falante,
às vezes é até difícil cortar essa pessoa enquanto ela está falando durante esse período. Fala muito rápido. E aí entra um outro ponto, a sensação do que a gente chama de racing thoughts, que são pensamentos acelerados. Ela tem uma sensação subjetiva de que os pensamentos estão muito acelerados. Outras pessoas também parecem observar isso, e às vezes até fuga de ideias. Ela começa a falar um tema, pula para outro tema, começa a falar, pula para outro tema, numa velocidade muito rápida. E aí imagina, falando muito rápido, pensando muito rápido, acelerada, agitada, sem dormir. Entendam esse movimento de uma aceleração muito grande que essa pessoa está vendo? Isso já é uma descrição de um quadro de hipomania. Então são 4 sinais, sintomas, e aí a gente tem mais outros 3 sinais. É a distraibilidade. Há uma sensação de que a pessoa se distrai com facilidade. Ela percebe isso, até outras pessoas percebem que ela está distraída. Você fala diretamente com ela e ela está mais longe, mais aérea. Os últimos 2 são esse aumento da atividade, né, da energia que eu falei, então seja para atividade física, seja trabalho, mas também esse aumento, que é o último sinal de sintoma, o aumento da energia, ele pode vir canalizado para situações que podem trazer dor, desconforto, algum grau de sofrimento. Como assim? Essa pessoa ela começa a ficar tão desinibida, tão agitada, tão inquieta, que ela passa a gastar mais, então ela começa a ter surtos desenfreados de compra, ela passa a ter um aumento significativo da sua sexualização, então ela fica desinibida sexualmente, aumenta a vontade de se relacionar, algumas vezes até essa pessoa começa a ter indiscriminações sexuais, isso trazendo um grau de sofrimento para ela. E aí outras coisas também que a pessoa acaba tendo, porque ela tá tão nessa aceleração, agitação, que ela começa a dirigir em velocidade, se colocar em determinados riscos, ou até, propriamente dito, essa agitação psicomotora por si só. Desses sintomas todos que eu falei, dessa classe de 7 sinais sintomas, mais o humor expansivo, elevado, fazem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. E entenda que essa mudança de humor, ela não é para a vida, a pessoa não vive assim, ela não é assim, ela está assim durante pelo menos 4 dias, e que essa alteração ela é significativa, ela muda bruscamente o padrão de comportamento normal dela. E aí vale uma ponderação. Esses sinais sintomas não podem ser tão graves a ponto de fazer um quadro de mania, em que eu tenho um vídeo recente, inclusive, explicando o que é mania. Porque se for grave o suficiente, ou seja, tiver que ser internada, ou tiver sintoma psicótico, ou tiver tido um grande prejuízo na sua vida, já não se considera mais hipomania, e aí é grave o suficiente para falar em mania. Inclusive muda até o tipo de transtorno bipolar, tá bom? Virando transtorno bipolar do tipo 1. Então, a hipomania é isso, essas são as principais características. Muitas pessoas têm um episódio assim ao longo da vida e parece algo como normal, ou vai fazendo episódios recorrentes e que parece que é normal, parece que a pessoa tem essas instabilidades, mas é normal dela. E aí vai tomando antidepressivo, vai ficando mais irritada, porque às vezes o antidepressivo sem um estabilizador de humor, por exemplo, ele pode levar a essa irritabilidade, esse nervosismo, essa expansibilidade. Então essa pessoa que às vezes não vai melhorando com o antidepressivo, vai tomando muito tempo e vai tendo certa piora dessa ansiedade. No fundo, o que ela pode estar tendo é uma hipomania induzida naquele momento pelo antidepressivo, porque na verdade o diagnóstico dela está errado. Não é de uma depressão, é de um transtorno bipolar, em que nunca foi diagnosticado essa fase, o que a pessoa só via era depressão. Eu acredito que vocês tenham entendido, mas vocês não entenderam, pode mandar perguntas, eu exploro mais esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e também curtir e compartilhar o vídeo no WhatsApp com seus amigos e familiares. Tá bom, pessoal? Até nosso próximo vídeo, lembrando, segunda e quinta, 8 horas da noite, sempre vídeo novo aqui no canal.